Só com o cupom FBUTECO você ganha até R$100 de bônus para apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. Teve algum jogo marcante que você narrou assim, que você falou, pô, podia ter feito melhor? Ou já você gostou claro de todos? Que não, claro que já. Eu não vou lembrar qual o jogo, mas é lógico que já. Lógico que eu já saí de um jogo falando assim, pô, foi mais ou menos. E tem muito isso, aquilo que você começou a falar que eu acabei não te dizendo de 2018, eu acho que eu fiz uma boa Copa em 2018. Eu acho que as escalas da Copa de 2018, no final da Copa, já mostraram que quem manda, talvez gostasse mais do jeito do Luiz do que do meu. É possível. Uhum. Pode ser que, ao optar por me deixar no Brasil e mandar o Luiz para o Catar, pode confirmar essa possibilidade. Eu sair e ele ficar, confirma essa possibilidade. Não deixa de ser uma possibilidade, passa a ser uma realidade. Sim. Agora sim, eu não sei se eu fiz uma Copa pior do que a do Luiz em 2022. É porque, na minha opinião, não, Kleber. Mas independentemente de eu fazer a Copa no Catar, no Rio ou em casa, eu acho que eu fiz uma boa Copa. Porque eu tenho a obrigação de tentar fazer uma boa Copa. Claro. Entendeu? Agora, assim, esse papo assim, aconteceu, mas assim, pensa na real. Vamos concordar que o gosto hoje é lá dentro da empresa, o gosto é esse aí que você detectou. Os amistosos da seleção brasileira, os jogos de eliminatórias da seleção brasileira, que o Galvão não fez, fizemos um cada um. Sim. A final da Copa do Brasil, fizemos um cada um. Final da Supercopa, você fez a última. Porque ele ia fazer o Mundial. Como eu fiz o Mundial que o Palmeiras perdeu. Sim. Como eu ia fazer o Mundial que o Palmeiras foi para a final. Eu já tinha sido avisado que nós íamos fazer o Mundial, acho que foi em Abu Dhabi, não lembro. Sim, foi. E me ligaram, falaram assim, nós vamos fazer o Mundial, você vai para Abu Dhabi. Você, o fulano e o Beltrano. Pô, legal, beleza. Estava no meio da pandemia. Para quem não se lembra, a Globo perdeu os direitos para a Band. Mas antes de sair o resultado, foi 2020, não foi? 2021. Foi ano passado. 22. Começo do ano. Fevereiro. E o do Flamengo foi no começo desse ano. Então, foi a Libertadores de 2021, né? Isso. Que o Palmeiras ganhou do Flamengo. E aí, em 22, ele jogou o Mundial. No começo de 2022 teve o Mundial. Então, estava meio ainda em pandemia. Me ligaram e falaram assim, tudo bem para você viajar? Falei, viajar para onde? Pô, para Abu Dhabi. Vai ter a final, vai ter o Mundial, a gente vai fazer. Você que vai fazer. Era o Palmeiras. Nesse ano aqui, foi o Flamengo. Natural que vá o Luiz Roberto. Até porque você sempre foi mais de São Paulo, né? Não é. Claro, eu moro em São Paulo. Ele quando veio, foi morar no Rio. Ele passou a ser o locutor dos Jogos do Rio. Eu, dos Jogos de São Paulo. Agora, assim, é uma fantasia achar que eu e ele saímos do Rio e de São Paulo e ninguém conhece a gente. Claro. Ninguém ouve a gente. Porque hoje você pega um jogo, o jogo vai para 120 cidades. Sim. Tem dia que o jogo do Rio vai para 20, o jogo de São Paulo vai para 100. Tem dia que o jogo de São Paulo vai para 5, e o jogo do Rio vai para 115. Tem dia que um vai para 50, um vai para 50 e tem um jogo do Grêmio, do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro que vai para outras cidades. Sim. Entendeu? Então isso é de rodada para rodada. O tanto de cidade. Então assim, imagina. Eu moro em São Paulo e fiz mais jogos dos times de São Paulo. Ele mora no Rio e fez mais jogos dos times do Rio. Mas é óbvio que a gente é nacional. E aí, na hora que eu saí, quem veio fazer os jogos de São Paulo? Ele. Mas enfim, entendeu? Então, assim, eu acho que até quando... parece claro a opção que fizeram. Mas enquanto tivemos lá, fomos dividindo as coisas. Porque eu acho que ele cresceu no conceito das pessoas e aí ele foi levado à situação de dividir, porque até um tempo atrás era claro e óbvio, quando o Galvão não fazia alguma coisa, eu fazia. Sim. Né? Sim. Mas quando teve a final da Libertadores, acho que em 2009, que o Fluminense, 2008 ou 2009... 2008. Eu confundo. 8 foi o Fluminense e 9 o Cruzeiro. Exatamente. 9 o Galvão fez. Em 8, ele fez. Fluminense.
Sim. Né? Em 10 Internacionais de São Paulo, eu fiz. Em 11 eu fiz. Em 12 eu fiz. Em 13 eu fiz. Entendeu? Então, assim... 13 foi o Galo, né? Nem foi o Atlético. Era uma coisa muito mais clara. E acho que a partir de 13, 14, os caras começaram a dividir um pouco mais. É que sim, que é do jogo. Claro. Que é do jogo. É porque eu fico assim... Sim, só para completar. Claro. Porque uma vez eu fiz uma pergunta. Eu fui rebaixado? E a resposta que me deram, não, talvez o Luiz tenha sido promovido. Entendi. Que é diferente. Mas é diferente. É diferente. Ué, eu podia ser coronel e ele tenente-coronel. Eu continuei coronel e ele virou tenente-coronel também. Segundo, entendeu? Não, então, eu acho que nunca teve muito isso. Acho que teve um momento que eu era, obviamente, o cara que fazia o que o Galvão não fazia. Sim. E de uns tempos para cá, nós passamos a fazer um pouco cada um. A final da Libertadores que o Galvão ficou doente, era o Flamengo. O Luiz Roberto foi para Lima fazer o jogo. Talvez se fosse o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, o Santos. Talvez. Agora, talvez, né? Talvez. É que assim, só para fechar esse assunto, assim, acho que agora ficou um pouco mais claro a pergunta que eu fiz, porque o que se falou na Copa de 2018, quando a gente viu as escalas ali? Na minha opinião, e aí assim, eu não sou ninguém para analisar, eu assisto futebol minha vida inteira, mas eu só um cara, mais um cara. Crítico. Exato, a gente critica e tal, mas assim, não sou o cara da caneta. Não tem nenhuma noção de como é feita uma escala. Exato. E aí a gente falou, peraí, pra mim a Copa do Câncer foi absurda, e ao mesmo tempo a gente viu essa... Então, vamos lá. Qual foi o primeiro jogo que eu fiz na Copa de 18? Não vou lembrar. Portugal e Espanha. Portugal e Espanha. Foi 3-3. Clássico. Qual foi o maior jogo da Copa de 18? Esse. Talvez Argentina e França. Talvez. Foi eu que fiz. Argentina e França, Uruguai e França. Foi bom jogo? Bom pra caramba. Acho que foi eu que fiz. Agora, a semifinal da Copa foi ele que fez. O Galvão fez uma, ele fez outra. Sabe quando eu soube que eu não ia fazer a semifinal da Copa? Em fevereiro de 2018. Eu já sabia que eu não ia fazer a semifinal da Copa. Ah, você já sabia antes. E até perguntei, mas vocês estão fazendo uma escala há 5 meses da Copa? Porque você sabe quem fez as semifinais da Copa de 14, de 10, de 6, de 2 e de 98? Você. Eu. Então aí você bateu no olho ali e falou... Não, eu soube, me avisaram. Sim. Então, assim, se eu fiz 5, ele fez as 2 últimas. E aí tá claro. Eu para quem tava, eu fazia. Para quem está, ele fez. Entendeu? É assim, quando teve você mudança lá. De conceito, de ideia, de pessoas, opinião, né? De pessoas, de tudo, de tudo. Porque isso que você falou assim, eu fiquei surpreso quando eu saí, eu também. Porque assim, o Galvão acaba de se aposentar. Não vai narrar. A Libertadores está de volta. Então você tem um grande evento a mais. Pô, quem tá lá fazendo? Eu desde 90 e o Luiz desde 97. Na minha cabeça, se eu fosse dono, diretor, eu dizia assim, pera um pouquinho. O Galvão saiu, eu fico com os dois. Os dois vão me segurar a onda aqui. Agora, os que estão lá vão segurar a onda também, velho. Claro. O que eles alegaram pra... Nada. Alegaram nada. Não, alegaram. A minha pergunta foi óbvia. Vocês não me querem mais ou é grana? Os caras, é grana. Eu falei, beleza. Caramba, mano. Ué, não, normal. Normal, mas Ué, sim, você entra na padaria e fala assim, quanto custa esse pão doce? O cara fala 10 conto. E aquele, 5 conto. Você comprou de 5. Você preferiu comprar o de 5.